Contrato assinado e uma notícia que enche de esperança o coração do torcedor vascaíno. O Vasco da Gama acaba de renovar com um talento que promete muito para o futuro do clube. Em meio a um cenário de movimentações do mercado e expectativas da torcida, o Cruz Maltino segue trabalhando nos bastidores, tanto com o elenco profissional quanto nas categorias de base. E foi exatamente nesse setor que aconteceu um dos anúncios mais simbólicos dos últimos tempos. Davi Luca Vieira de Souza Pontes, mais conhecido como Amendoim, firmou contrato com o Vasco e já começa a desenhar sua história no futebol com apenas 9 anos de idade. Isso mesmo, 9 anos. Esse menino, que chegou ao clube em março de 2022 com apenas 5 anos, já é considerado uma das grandes joias da base vascaína. Davi Luca atua na categoria sub-9 e vem se destacando com números impressionantes. O garoto empilhou prêmios e títulos, entre eles o de melhor jogador e artilheiro do Carioca Kids deste ano, além de ser tricampeão de artilharia na Rio Futsal e artilheiro da Copa Verão de Futsal de 2025. Já pelo Vasco, levantou o troféu do torneio Fênix, acumulando conquistas que fazem qualquer observador mais atento parar para prestar atenção. E alguém parou. Não foi qualquer um. A Nike, uma das maiores marcas esportivas do planeta, enxergou em Davi Luca um talento promissor e decidiu assinar com ele, tornando o garoto mais jovem da história do clube a fechar contrato com a gigante americana. E isso tem um peso simbólico enorme. Primeiro, porque essa parceria reforça o vínculo entre o Vasco e a Nike, que será a fornecedora oficial de material esportivo do clube a partir do ano que vem. Segundo, porque mostra que a multinacional já está de olho na base vascaína como uma fonte rica de revelações. Esse tipo de atenção externa é um sinal claro de que o trabalho no subúrbio do futebol cruzmaltino está sendo bem feito, e que mais nomes podem emergir nos próximos anos. E Davi Luca, o Amendoim, é o primeiro grande símbolo desse novo momento. Agora, pensa comigo, se com 9 anos o garoto já está assinando com a Nike, sendo artilheiro, colecionando prêmios e jogando um bolão, imagina quando ele chegar aos 18, 19 anos? É claro que o caminho é longo, que a responsabilidade é grande, e que muita coisa pode mudar até lá, mas se continuar nessa pegada, o menino tem tudo para ser um nome forte no elenco profissional em menos de uma década. O Vasco já viu muitos craques surgirem assim, com brilho desde cedo, e agora começa a moldar mais um. Davi Luca é promessa e, ao mesmo tempo, realidade dentro do que se espera para a formação de atletas de elite. Mas ele não é o único a movimentar os bastidores de São Januário nos últimos dias. Outro nome que também assinou contrato recentemente é o do Diego Minetti, um jogador que já é figurinha carimbada entre os torcedores mais atentos à base cruzmaltina. Esse sim já está um pouco mais à frente na caminhada. Diego é um dos grandes destaques do Sub-16, categoria em que atua atualmente por idade, mas com talento suficiente para já ter sido alçado ao Sub-20. E esse crescimento precoce não passou despercebido. Ele renovou seu contrato com a Nike, parceria que começou lá atrás, em 2021, quando ele tinha apenas 12 anos. Estamos falando de um atleta que chegou muito novo ao clube, se adaptou com rapidez, mostrou personalidade, acima de tudo, talento. E mais uma vez vemos a Nike firmando compromisso com uma jovem promessa do Vasco. Não é coincidência. A marca está apostando pesado na nova geração vascaína, e isso só reforça o quanto o clube está acertando no trabalho com as categorias de base. O trio Vasco, Nike e Diego Minetti segue agora fortalecido, e a expectativa é de que ele continue evoluindo até estar pronto para fazer parte do grupo principal. Essas assinaturas são mais do que contratos. São sinalizações claras de que o Vasco está investindo no futuro. O cruzmaltino entende que não se constrói um time vencedor apenas com contratações pontuais ou reforços de impacto. É na base que se formam os pilares de uma equipe sólida e duradoura. Quando jovens atletas como Davi Luca e Diego Minetti passam a receber atenção de marcas internacionais, isso mostra que o clube está produzindo jogadores que despertam interesse global. É esse o tipo de estrutura que diferencia os clubes que apenas disputam campeonatos daqueles que constroem legados. E é claro que o torcedor se empolga. Ver o nome do Vasco sendo associado a talentos tão jovens e promissores traz aquele orgulho de quem sabe que está voltando a trilhar o caminho certo.
O reflexo disso pode ser sentido dentro de campo nos próximos anos, mas o impacto é imediato fora dele: mais credibilidade, mais visibilidade, e um clima de esperança no ambiente vascaíno. Só que enquanto o futuro está sendo bem cuidado com os garotos da base, o presente ainda exige atenção, principalmente no setor defensivo. E aí entramos na questão dos reforços. O Vasco ainda tem uma janela aberta para contratações até o início de outubro. Isso porque as competições nacionais ainda permitem a inscrição de novos atletas dentro de determinados prazos. Ou seja, até lá, o clube pode continuar de olho no mercado e trazer reforços estratégicos. E o foco neste momento é claro: um zagueiro para o lado direito da defesa. Atualmente, a situação é delicada. O Vasco conta com Carlos Cuesta para essa posição, e só. Lucas Oliveira, outro defensor do elenco, está fora dos planos do técnico Fernando Diniz e foi colocado à disposição para negociação desde o início da janela. Isso cria uma lacuna no elenco, que precisa ser preenchida com urgência. Já no lado esquerdo da zaga, a situação está mais tranquila, com Robert Renan e Lucas Freitas assumindo bem a responsabilidade. O clube até tentou anteriormente fechar com Nathan Silva, mas as negociações acabaram não avançando. Agora, o nome que volta a ganhar força nos bastidores é o do zagueiro Luizão. Trata-se de um atleta revelado nas categorias de base do São Paulo, que pertence ao West Ham, da Inglaterra, e que já foi sondado pelo Vasco em outras oportunidades. A primeira aproximação aconteceu ainda no meio do ano passado. Depois, no final do mesmo ano, as conversas voltaram, mas esbarraram nas condições impostas pelo clube inglês e pelo staff do jogador. Mesmo assim, o nome nunca saiu totalmente do radar cruzmaltino. Luizão tem 23 anos e estava emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia. Seu vínculo com o clube polonês terminou recentemente, o que o deixa livre para ser negociado novamente. A proposta que esteve na mesa nas últimas conversas era de um empréstimo com opção de compra, com o Vasco arcando com 100% dos salários do atleta. E aí entra um ponto crucial: a saúde financeira do clube. Mesmo com vontade de contratar, o Vasco precisa ser estratégico, porque as contas seguem apertadas, e qualquer negociação exige responsabilidade. Outros clubes também demonstraram interesse no Luizão, como Corinthians, Santos, Bahia e até o Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco segue firme na tentativa de contar com o zagueiro, e acredita que pode retomar as negociações se o atleta demonstrar vontade de voltar ao Brasil e vestir a camisa cruzmaltina. A decisão agora está nas mãos do jogador, e o desfecho pode acontecer a qualquer momento. Luizão representa uma oportunidade real e acessível para reforçar o setor mais carente do elenco atual. Enquanto o mercado segue agitado, fora das quatro linhas uma história paralela também mexe com os bastidores do clube. Um atrito que ganhou força nos últimos meses pode estar próximo de uma reviravolta. Estamos falando da relação entre dois ídolos, Edmundo e Pedrinho. Ambos com passagens marcantes pelo clube, ambos com forte identificação com a torcida, mas que vinham protagonizando um embate público que incomodava e dividia os torcedores. Edmundo, que chegou a apoiar Pedrinho nas eleições para a presidência do Vasco, passou a fazer duras críticas à atual gestão. Exigiu transparência, questionou contratações e até pediu o impeachment do presidente. Acusou negociações obscuras e chegou a expor valores de salários de atletas como Alex Teixeira e Souza. Com isso, a relação que antes era de apoio se transformou em confronto. E por ser uma figura influente e carismática, as palavras de Edmundo ecoaram forte entre os vascaínos. Mas nos últimos dias, um novo capítulo dessa história começou a ser escrito, e, dessa vez, com um tom mais conciliador. Edmundo apareceu em seu canal no YouTube, o Mundo Ed, com uma postura bem diferente daquela que o torcedor estava acostumado a ver nos últimos tempos. Durante uma fala sincera e, de certa forma, emocionada, ele reconheceu que pode ter se excedido em algumas críticas e fez um gesto raro: pediu desculpas. Admitiu que, por vezes, deixa que questões pessoais interfiram em suas opiniões, e disse que não vê vergonha nenhuma em voltar atrás quando percebe que pode ter errado. Esse tipo de atitude não é comum no meio do futebol.
Ainda mais quando se trata de figuras públicas com uma trajetória tão forte como a do Edmundo, que sempre foi conhecido por seu temperamento explosivo e por não fugir de polêmicas. Ouvir um ídolo vascaíno usar as palavras "se errei, peço desculpa" foi algo que surpreendeu até os mais céticos. E o torcedor percebeu o peso disso. Porque não é só uma fala. É um gesto de quem entende a importância que carrega, e sabe que, em momentos de turbulência, suas declarações podem unir ou rachar ainda mais o ambiente do clube. Edmundo ressaltou que, acima de qualquer divergência, ele continua amando incondicionalmente o Vasco da Gama. Disse que é grato por tudo o que viveu no clube e reafirmou seu compromisso de continuar respeitando a instituição. Em outras palavras, o que vimos foi um ex-jogador tentando deixar de lado as mágoas pessoais e lembrando que o bem maior é o próprio Vasco. É claro que ele não retirou todas as críticas. Não foi um pedido de desculpas vazio. Ele continuou deixando claro que tem opiniões e que discorda de algumas decisões, mas reconheceu que, às vezes, a maneira como expõe essas discordâncias pode ser prejudicial. E esse movimento é importante por vários motivos. Primeiro porque, quando ídolos entram em conflito público, quem mais perde é o clube. A imagem institucional sofre, a torcida se divide, e os problemas internos ganham manchetes nos noticiários, criando uma nuvem de instabilidade que interfere diretamente no ambiente esportivo. Segundo, porque Pedrinho também é um nome muito querido pela torcida. Assim como Edmundo, tem história, tem moral, e representa um novo tempo dentro do Vasco. E a verdade é que nenhum torcedor gosta de ver dois grandes nomes do clube se atacando publicamente. A bandeira branca erguida por Edmundo pode, sim, ser o início de uma reaproximação. Não necessariamente de amizade ou de parceria política, mas pelo menos de respeito mútuo, algo essencial para que o Vasco possa andar para frente sem ruídos desnecessários. O momento é de reconstrução, tanto dentro de campo quanto fora dele. O clube já tem problemas suficientes para resolver no dia a dia da gestão esportiva e financeira. Trazer paz ao ambiente político e social é um passo fundamental para consolidar essa retomada. Enquanto esse cenário extracampo parece caminhar para uma fase menos tensa, a parte esportiva segue com a atenção voltada para as possibilidades no mercado. E é interessante observar como o Vasco vem tentando agir com mais cautela, sem movimentos precipitados, mesmo sabendo que há urgência em algumas posições. O torcedor, é claro, quer reforços. Quer ver o time mais competitivo, mais sólido defensivamente, com mais opções no elenco. Mas ao mesmo tempo entende que, sem equilíbrio nas contas, qualquer passo em falso pode custar caro lá na frente. O próprio caso do Luizão escancara essa dificuldade. O jogador interessa, pode ser uma peça útil, está disponível no mercado, mas os salários altos travam a negociação. E é aí que entra a habilidade da diretoria em negociar com criatividade. Buscar soluções que sejam viáveis financeiramente e esportivamente. Jogadores livres no mercado, empréstimos com cláusulas mais flexíveis, acordos com compartilhamento de salário. Tudo isso precisa ser analisado com lupa. Porque não adianta fazer loucuras por reforços agora e comprometer o futuro financeiro do clube. O que se espera é que, se o nome do Luizão realmente ganhar força, o Vasco consiga estruturar um modelo de contratação que caiba dentro do seu orçamento e que, ao mesmo tempo, traga retorno técnico imediato. E não é só o setor defensivo que pode receber reforços. A diretoria também segue monitorando outras posições, mesmo que o foco maior neste momento seja o sistema defensivo. A ideia é não desperdiçar nenhuma oportunidade de mercado que possa surgir. O futebol é muito dinâmico, e uma situação que parece impossível num dia, pode se tornar acessível no outro. Principalmente com atletas que estão fora dos planos de clubes do exterior ou que buscam retomada de carreira em solo brasileiro. O importante, nesse momento, é manter o time competitivo. O campeonato brasileiro é longo, exigente, como a gente já viu em outros anos, pode ser cruel com quem não se prepara direito. Um elenco curto, sem alternativas, sofre demais com lesões, suspensões e desgastes. E o Vasco sabe disso. O Cruz Maltino aprendeu, muitas vezes do pior jeito possível, que não dá para confiar só no time titular. É preciso ter elenco. É preciso ter opções.
E isso só se consegue com reforços pontuais, mais certeiros. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto promete sacudir o futebol carioca. William Rogato, conhecido comentarista esportivo e especialista em bastidores do futebol, voltou a agitar as redes ao lançar uma declaração que já está repercutindo entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores. O clássico carioca de 2014 entre Vasco e Flamengo, válido pelo Campeonato Carioca, teria sido manipulado. A informação, ainda não confirmada oficialmente, coloca novamente em pauta um tema que sempre gera debates acalorados: a integridade dos resultados em partidas decisivas. Segundo Rogato, há indícios de que decisões dentro de campo não teriam sido apenas fruto do acaso ou da técnica dos atletas. Ele sugere que interferências externas teriam influenciado o resultado final, levantando questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Não posso provar com documentos neste momento, mas há sinais claros que merecem investigação. O que se viu em campo não condizia com a lógica do jogo, afirmou durante uma entrevista recente, deixando jornalistas e torcedores em choque. O clássico de 2014 ficou marcado por momentos dramáticos, com viradas inesperadas, lances polêmicos e decisões arbitrárias que até hoje são lembradas nos debates esportivos. Para muitos, a declaração de Rogato é apenas mais um episódio na longa lista de teorias sobre jogos manipulados no futebol brasileiro, mas para outros, pode ser o começo de uma investigação que finalmente revele verdades escondidas por anos. A repercussão não se restringe apenas ao Rio de Janeiro. Torcedores de todo o país acompanharam o burburinho nas redes sociais, especulando sobre possíveis motivações, cúmplices dentro do clube ou da arbitragem, e os impactos que uma confirmação poderia ter na história do Campeonato Carioca. Até o momento, nem Vasco nem Flamengo se pronunciaram oficialmente sobre o comentário de Rogato. A federação local também não confirmou qualquer abertura de investigação sobre o jogo. No entanto, a declaração já reacendeu debates antigos sobre manipulação de resultados, ética esportiva e a confiança do torcedor nos campeonatos. Entre torcedores, o tema virou tópico de conversas acaloradas em bares, fóruns e grupos de WhatsApp, com palpites sobre se houve realmente alguma irregularidade ou se tudo não passa de especulação. Enquanto isso, William Rogato mantém sua postura firme, reforçando que não está acusando ninguém diretamente, mas acredita que a história merece ser contada. Se suas palavras levarem a uma apuração oficial, este clássico de 2014 poderá ganhar um capítulo completamente novo, mudando a forma como muitos enxergam uma das rivalidades mais intensas do futebol carioca. Até lá, fica o burburinho, a curiosidade, claro, a certeza de que o futebol brasileiro nunca deixa de surpreender. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.